Oi, gente, na minha caminhada indo para o trabalho, né? E aí eu resolvi parar um pouquinho para poder falar um pouco com vocês. A música que vai ser gravada. Tava pensando assim, olha, hoje eu cheguei aos 45 anos, parece, né? Então, eu cheguei aos 45 anos e hoje eu mentorei algumas vidas, né? Algumas mulheres. Hoje eu sou pastora, sou escritora, professora, né? Neuropsicopedagoga. E nessa caminhada, aconselhando algumas vidas, né? Mentoreando algumas vidas, a gente vê tudo, a gente vê tudo. E aí, eu tava assim, observando, pensando hoje, cá, com meus botões. Hoje eu tava pensando assim, quando há muitos anos atrás, eu tomei uma decisão na minha vida. Porque depressiva, né? Eu tinha exatamente 21 anos de idade. Depressiva, problemática, dei trabalho aos extremos, aos meus pais, à minha família, né? E quando eu aceitei Jesus, essa foi a decisão mais acertada que eu tomei na minha vida. Eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Mas acredite, quando eu tomei essa decisão, eu pensei que eu estava fazendo um favor para Deus. Eu pensei assim, poxa, a melhor pessoa do mundo, sabe? Vou fazer um favor para Deus. Aceitei Jesus. E pensando que eu ia resolver as questões assim que eu via que precisava ser resolvidas, mas como aquela pessoa hoje em Deus. E amado, cada vez que eu chegava diante do espelho da vida, eu me deparava com a pessoa que precisava de ajuda, sabe? Eu fui me descascando como uma cebola e eu via que eu precisava de mudança. Eu olhava para dentro de mim e eu falava, meu Deus, que pessoa sou eu? E Deus começou a ministrar no meu coração que eu precisava de mudança, que eu precisava ser igual a Ele, né? Que eu precisava ser transformada. E eu pude perceber, que aí você vai ficando mais humilde, né? Você vai vendo que, meu Deus, essa pessoa precisa mudar. Então, quando eu me deparo com algumas pessoas, a gente vê, né, que essa pessoa ainda está em um nível bem distante de Deus. E aí, ela se vê como a pessoa maravilhosa. E essa pessoa maravilhosa dificulta a vida da família, a vida dos filhos, dificulta tudo que está ao redor dela, né? Todo mundo que passa por ela é um problema. E esses dias, um cidadão, né, nos parou, eu digo a minha equipe. E que equipe é essa? Equipe que a gente que trabalha, né? Equipe de trabalho. Pedindo socorro, sabe? Tipo, que, né, tava com dificuldade, tava com problemas e querendo ajuda. Só que, por quê? Porque essa mulher, essa esposa, essa mãe, né, tava dificultando toda a vida da família, sabe? E eu fico assim pensando, rapaz, às vezes, né, a pessoa tem que tomar um choque na vida para entender que o mundo não gira ao redor dela. Querido, eu passei aqui, na verdade, para te dizer isso. Nós não somos os atores principais. Existem mais personagens nessa história. E eu preciso facilitar a vida do outro, sabe? Quando você facilita a vida do outro. Um dia eu ouvi uma frase e aquela frase ali fez sentido. E às vezes eu falo ela. Facilita o meu dia. Facilita o dia do outro. Porque quando você facilita a vida do outro, você facilita pra você. Dá um sorriso, pede desculpas, pede perdão, deixa passar, sabe? Pisou no seu pé, pede desculpas, sabe? Facilita.
Você pode fazer isso. Está em tuas mãos facilitar a tua história. A tua história para ser melhor não depende do outro, não depende de ninguém, depende unicamente de você. E se você olhar para o alto, para o autor e consumador da sua vida, da sua fé, se você tentar, melhorar um pouco mais a tua trajetória, muitas vezes renunciando, você vai ver como vai ficar mais fácil e você vai deixar um legado. E se você morrer hoje, alguém vai dizer, poxa, fez falta, poxa, olha lá, sabe? Ela fazia, ela se dava, ela se doava. Aí eu queria te perguntar, se faltasse hoje, se você faltasse hoje, o que é que você acha que você deixou? Como ficaria os seus filhos, a sua casa, a sua família? Como ficaria as pessoas ao seu redor, o seu trabalho? Morreu, acabou, ou você deixou um legado importante? Eu queria que você meditasse sobre isso hoje. O que é que você está deixando, hein? O que é que está acontecendo? O que é que você pode fazer para melhorar? Grande beijo, Jesus te abençoe. Essa é a reflexão que eu quero deixar para você hoje.